Bem, então vamos dar início à resolução do nosso primeiro exercício, do que a gente chama de problema tipo, certo? Então, o que é o nosso primeiro exercício do problema tipo? É exatamente a gente, a pergunta é dimensionar um bueiro, certo? Então, dimensionamento de um bueiro. Dimensionamento de um bueiro aqui na cidade de Fortaleza. Esse bueiro ele drena uma região de 2 km² e tem tempo de concentração, essa bacia hidrográfica, de 1 hora. Então, ele quer fazer esse dimensionamento. Para isso, a gente vai ter que, o primeiro passo é calcular a chuva de projeto, e o segundo passo, calcular a vazão de dimensionamento do bueiro. Aí, com essa vazão de dimensionamento do bueiro, você aplica aí o conhecimento de hidráulica, para identificar o diâmetro do bueiro e fechar o dimensionamento hidráulico. Que a gente vai criar os parâmetros hidrológicos, ou seja, a parte do dimensionamento hidrológico do bueiro. Então, aqui tem alguns conceitos que a gente vai precisar manipular para resolver esse problema. Primeiro é identificar o que é essa obra, o que é um bueiro. Então, o bueiro é uma parte de uma obra de drenagem urbana. Então, na drenagem urbana, a gente tem dois tipos de obras e de infraestrutura que a gente faz em drenagem urbana. Um a gente chama de macrodrenagem e outro a gente chama de microdrenagem. O que é a macrodrenagem? A macrodrenagem, ela vai se preocupar com o escoamento dos rios, né, dos rios e dos cursos d'água que pré-existiam na cidade, certo? A macrodrenagem vai cuidar, então, desses rios que pré-existiam. Porque quando a cidade ela ocupou seu território, ela ocupou sobre essa bacia hidrográfica que existia, onde existiam rios, lagos, etc. Então, por exemplo, aqui no caso específico de Fortaleza, tinha o Rio Cocó, tinha o Rio Pajeú, tá certo? Que cortavam, tinha o Rio Ceará, que cortavam o território da cidade. Fortaleza nasce às margens do Rio Pajeú. Então, o que foi que aconteceu? Quando a cidade foi crescendo, teve que se dar aí trabalhar como é que se daria escoamento sobre o Rio Pajeú. No caso do Rio Pajeú, por exemplo, ele foi um rio completamente retificado. Retificado que o leito dele foi modificado. Ele foi um rio que foi, hoje em dia, praticamente, ele é um rio que escoa ali embaixo ali da via da via ali da Duque de Caxias, Heráclito Graça, né? Ele e vai desembocar ali próximo passa pelo Paço Municipal, desemboca ali na praia, ali próximo ao Mercado Central Novo, né? Então, esse rio hoje ele teve seu curso d'água completamente retificado por obras de engenharia, né, para viabilizar o seu processo de escoamento. Então, esse é um projeto de macrodrenagem. O Cocó também faz parte da macrodrenagem da cidade, os afluentes do Cocó aqui também. Então, a macrodrenagem vai cuidar do dimensionamento digamos assim, de viabilização do escoamento desses cursos d'água. E a microdrenagem, ela vai ser responsável mais pela drenagem, digamos assim, de pequenas áreas, né, de áreas menores, e que vão levar as águas, inclusive, para essa macrodrenagem. Então, existe uma relação entre micro e macro. Né? A macro vai cuidar, então, desses cursos d'água, e a micro vai cuidar do escoamento até chegar nesses cursos d'água mais caudalosos da cidade. Então, na microdrenagem, a gente vai ter lá, por exemplo, todo o processo de arruamento, né? Então, a gente vai ter aqui os quarteirões, e coisa e tal. Então, a gente tem aqui, por exemplo, os quarteirões. Nosso quarteirão chinês, esse quarteirão de 100 metros de comprimento. Então, a gente vai ter aqui os quarteirões da cidade, essa cidade reticulada, dividido no processo de urbanização, e a gente vai construir nas vias que essas vias aqui, a gente vai começar a construir um sistema de coleta de água. Então, a água, né, você vai ter aqui, né, vai inicialmente escoar aqui na via,
certo? Aqui na sarjeta, aqui a gente vai ter aqui nessa via aqui, a gente vai ter uma via que tem normalmente esse tipo de estrutura que vocês já estudaram antes, que a gente vai ter aqui vai ter aqui uma sarjeta, vai ter uma inclinação aqui, então essa sarjeta aqui vai permitir o início do escoamento, né, da água que precipita aqui nesses lotes, né? Então a parte da água aqui desse lote vai cair para essa via, ele vai na sarjeta, até chegar aqui a uma estrutura chamada de boca de lobo, certo? A boca de lobo vai ter uma capacidade de engolimento, que a gente chama dessa água. Essa boca de lobo vai levar essa água aqui para um posto de visita, e a partir desse posto de visita vão sair aqui exatamente esse sistema de bueiros, né? Então, esse bueiro vai sair de um posto de visita até um outro posto de visita, que a gente chama de PV, né? Professor, como é que é essa estrutura, esse posto de visita? Eu nunca tinha ouvido falar. Posto de visita, você vai ter aqui normalmente uma tubulação. Ele vai ter, na via você às vezes vê assim um sistema mais ou menos assim. Você tem aqui a via, né? O nível que a via está. Certo? E esse posto de visita aqui, a gente vai ter aqui deles saem os bueiros, né? Eles chegam, esse posto de visita ele vai permitir, como o próprio nome diz, alguém entrar para visitar esses bueiros. Tá certo? Então tem essa estrutura aqui na rua, normalmente tem uma tampa, né? Às vezes é uma tampa, você tem aqui você tem a tampa lá do sistema de esgoto, de água, e tem esses que podem acessar o sistema dos bueiros. Então alguém pode entrar, fazer limpeza. Tem pessoas que vão lá e fazem, inclusive, a limpeza do, dos bueiros a partir desse sistema de posto de visita. E o posto de visita ele é importante porque ele vai dar aqui as amarrações de nível, de montante. Então, você vai ter aqui um posto de visita aqui, vai ter, por exemplo, outro posto de visita bem aqui assim, ó. Esses postos de visita aqui, eles vão dar amarração do nível. E você vai ter que vai definir, por exemplo, as declividades entre trechos, né? É definido pelo posicionamento desses postos de visita. Então, os postos de visita vão estar assim, normalmente no centro da via, muitas vezes, certo? E aí ele vai receber essas águas que vão vir da boca de lobo. Ele recebe aqui, e essa água começa a escoar aqui pela tubulação do bueiro. Esse aqui é o bueiro. Ó. Esse bueiro, às vezes ele pode, muitas vezes, usualmente é circular, como eu desenhei aqui, né, e depois ele pode ser também retangular. Né, são dois tipos de bueiros. Os retangulares normalmente são usados para vazões maiores, e esses circulares, até uma certa vazão, é passível de ser utilizado. Normalmente esse bueiro é feito de concreto, certo? E a gente tem aqui uma das características importantes do bueiro, com seu diâmetro, e a outra característica importante vai ser essa declividade aqui do fundo do bueiro, certo? Esse diâmetro, normalmente, no escoamento que vai ter no bueiro, se ele for circular, ele vai funcionar como um canal livre, então vai ter uma parte aqui ele nunca deve funcionar, digamos assim, completamente cheio, porque se ele funcionar completamente cheio, ou seja, se o nível da água estiver aqui e aqui, então ele vai funcionar cheio, ele vai funcionar como um duto fechado, ele não foi feito para isso, ele foi feito para funcionar como escoamento em canal, ou seja, o escoamento, o que é característico do escoamento em canal? O escoamento em canal caracteriza-se, o rio, o canal, caracteriza por ter aqui a superfície da água, ela vai ter aqui pressão atmosférica, tá certo? É assim que ele foi feito para funcionar. Então, as características importantes dele é o diâmetro e essa declividade do fundo, e a gente normalmente aqui tem um percentual de 85% no máximo
do diâmetro que é utilizado para onde a gente vai poder ter água, certo? Então, você vai, para dimensionar esse bueiro, a gente precisa saber, né, exatamente qual é a vazão que está chegando aqui nesse trecho. Então, qual é a vazão que está passando? Então, dada a vazão, eu tenho a condição de definir qual é esse diâmetro e essa declividade, né? Observe que quanto maior for a declividade, mais fundo o bueiro vai chegar no próximo poço de visita, né? Então, maior vai ser a escavação que eu vou ter que fazer para colocar esse bueiro. Então, vai ter um custo de escavação mais elevado, né? Então, a declividade, ela impacta nisso, né? Eu não quero que seja declividades muito grandes, mas se a declividade não for muito grande, eu vou ter um diâmetro maior, né? Porque quem vai relacionar isso daqui, poderia fazer de forma dinâmica, mas se a gente imaginar que o dimensionamento do escoamento permanente, a gente vai ter aqui, permanente uniforme, a gente vai ter aqui a equação de Mann, que é igual a 1 sobre N, área, A hidráulico elevado a 2/3, S0 elevado a 1/2. Então, dadas as características hidráulicas de qual é o diâmetro e qual é essa declividade, para definir esse diâmetro e essa declividade, eu preciso saber qual é a vazão de dimensionamento. Então, quem me diz essa vazão de dimensionamento é a hidrologia. É isso que nós vamos ver agora. Tá claro? Como é que a gente calcula essa vazão que dimensiona esse bueiro? Então, nesse outro trecho aqui, ó, vão ter novos bocas de lobo que vão coletar água de outras sarjetas que vão alimentar aqui. Então, a vazão aqui, nesse trecho, se eu chamar aqui essa vazão de Q1, a vazão que entrou aqui foi Q1. Aqui eu vou ter uma outra vazão, Q2. Que vai ser essa vazão, porque aqui não houve contribuição lateral, nesse trecho de bueiro. Ele vai ser esse Q1, mais o que houve de contribuição aqui nessa nova boca de lobo, nesse novo posto de visita, né, oriundo da boca de lobo. Então, eu vou ter um Q2, vai ser maior do que Q1. Então, eu vou incrementando essas vazões à medida que a água vai viajando aqui no sistema de galerias, né, que a gente chama, são as galerias fluviais, né, pluviais, né, de chuva. Então, essas galerias pluviais vão viajando aqui a água e vão aumentando essas vazões. Então, a gente precisa saber, para dimensionar, então, esse diâmetro e essa declividade, precisa saber quanta água está chegando naquele trecho. Deu para ver? Rodolfo, diga. Professor, num caso real, tipo ali na Heráclito Graça, o que poderia ser a causa maior daquele problema ali da drenagem deles? Que ela é tardia, tipo, quando tem a chuva, ela enche, mas quando passa um pedaço para depois descer. Seria o tamanho o diâmetro, seria a inclinação? Ali é o rio, né? Ali é o rio Pajeú. Foi o rio que a cidade teve origem ali, todo o rio Pajeú. Não naquele trecho, mas no trecho ali que fica próximo ao Paço Municipal. A cidade de Fortaleza, até praticamente a década de 30, 40, ainda não tinha atravessado o rio Pajeú, onde fica ali o Colégio Imaculada Conceição e a Escola Normal, né? Então, ali é um rio. Então, o que foi que aconteceu? A cidade ocupou a área do rio. Antes o rio, se você olhar ali, ali onde fica o Paulo Sarazate, se posicionar naquela praça ali onde fica o Paulo Sarazate, você olha para a Ildefonso Albano ali, que é aquela via, você vê que ela vai subindo. Você olha para o outro lado, que é Antônio Sá, você vê que é subindo. Então, ali é o fundo, né? É a calha, onde passa a calha do rio. Então, o que aconteceu foi que, no processo de ocupação, a calha do rio desapareceu, né? Como é que ela desapareceu? Ela desapareceu porque ela foi retificada e foram criadas galerias, onde você agora quer que o rio, que antes se espraiava por sua planície de inundação, quando vinha cheia, ele fica agora confinado àquelas galerias da macrodrenagem ali da região. E em cheias maiores, o rio quer voltar à sua calha principal, né? Porque um ponto importante é que, até por questões de custo, e a gente vai ver isso mais na frente um pouquinho, a gente nunca, em hidrologia, ninguém tem condição de dimensionar, por exemplo,
uma infraestrutura de drenagem para que nunca aconteça inundação. O custo disso seria um custo extremamente elevado. Então, normalmente, em hidrologia, quando a gente vai dimensionar uma infraestrutura dessas de recursos hídricos, a gente vai atrás de uma coisa chamada qual é o risco. Então, eu vou dizer assim, eu admito um risco de falha, certo? No sistema. Esse risco de falha vai ser um conceito que nós vamos utilizar associado a um conceito de período de retorno, né? Qual é a probabilidade de falhar? Então, dependendo da infraestrutura, eu admito falhar mais ou falhar menos. Se é a infraestrutura que gera pouco dano, eu admito falhar mais. Se ela é uma infraestrutura que gera um dano maior, eu admito falhar menos. Então, a gente vai ter, então, esse processo de que o rio quer voltar à sua calha, que você vai ter uma infraestrutura que vai ter um certo risco, só que o risco que você admite para a drenagem urbana é incompatível com aquele que a gente vê na Heráclito Graça ali, porque todo ano, mais de uma vez, a gente vê que há um processo de inundação. Não como tinha outrora, né? Se você tivesse aqui na década de 80, a Heráclito Graça virava um rio mesmo, tinha até barco, né? Ali na região o pessoal colocava até uns barcozinhos em um período do ano, porque de brincadeira, tinha alguns moradores que tinham um barco, que todas as casas ali ficavam inundadas ali, naquele trecho. Então você vai ter esse processo de inundação. Outra coisa que você está perguntando é sobre o tempo de resposta da bacia. Que, por exemplo, às vezes a cheia, ela acontece, a chuva um pouco e você depois é que chega uma cheia mais intensa. Heráclito Graça, eu não espero que isso aconteça, que é uma bacia relativamente pequena, então o tempo de resposta é de minutos, tá certo? O tempo de resposta é da água sair do ponto mais distante da bacia, chegar a uma dada seção, são alguns minutos, não são horas nem dias, como acontece em outras bacias, mas pode acontecer uma certa defasagem de tempo, em algumas situações específicas tem associado esse tempo de viagem, né? Pode ter chovido você viu, deve ter chovido numa região mais alta e demorou alguns minutos para poder chegar naquele local com a cheia. Não é usual isso acontecer, porque os tempos de concentração é relativamente baixo, né? São alguns minutos, né? Não é dia, por exemplo, como acontece na bacia do Jaguaribe ou 18 dias ali em Iguatu. São bacias de maior porte. Tá certo? Então, vamos, tranquilo? Podemos continuar? Tem mais alguma questão? Não, então, aqui a gente, aquela região lá do Pajeú, ela é... Alguém fez algum comentário? Eu acho que ali era o rio. Pronto, Floresta, é exatamente o que eu acabei de dizer, era mesmo. E tem um cano apertado para caber um rio, é isso mesmo. Tudo bem, o Florencio resumiu de forma muito clara o que a gente acabou de conversar. Então, é isso. Então, a gente vai ter, então, aqui, qual é o nosso problema? Trabalhar, então, o dimensionamento dessa infraestrutura de microdrenagem, que é um bueiro. Para isso, eu vou ter que saber aqui qual é essa vazão que está chegando, para poder fazer o dimensionamento do diâmetro e dessa declividade. Então, o que é que eu sei? Né? Eu sei o seguinte, tem uma região que está contribuindo, a água está drenando a água para chegar nesse ponto. Essa região que está drenando as águas para chegar nesse ponto, a gente chama de bacia hidrográfica. Então, primeiro, um conceito importante que a gente vai ter aqui agora, então, que a gente já viu aqui esse conceito do que seria, isso aqui é a drenagem urbana, é o conceito de área que drena. Então, a região que drena suas águas, um dado ponto, é chamada de bacia hidrográfica. Então, vou fazer de uma forma mais generalizada. Eu vou ter aqui, por exemplo, uma bacia, e aqui assim eu vou ter um rio. Vou explicar isso aqui melhor. Vou ter um rio e tem os seus afluentes. Aqui nessa outra região eu vou ter um outro rio, que vão ter também, por sua vez, seus afluentes. Certo? Então, na realidade, uma bacia, essa aqui, em preto aqui, é a bacia desse rio aqui. Certo? Desse rio aqui. Por quê? Porque as águas que estão precipitando aqui, uma parte dessas águas vão escoar e vão chegar a esse rio, e aí eles vão ser transportados por esse rio, essa cheia vai se propagar nesse rio, até chegar nesse ponto aqui que a gente chama de exutório. As águas que estão caindo, precipitando aqui nessa região, já não estão vindo para esse rio, estão vindo para esse outro rio.
Aqui tem o que a gente chama de divisor de água. Então, uma bacia é uma região que é delimitada. É delimitada por esses divisores de água aqui, né, que definem qual é a parte da região que a precipitação, o escoamento gerado por uma precipitação vai vir para esse rio e, consequentemente, para esse reservatório, e qual a parte da precipitação que vai gerar escoamento que vai para um outro rio, um outro exutório, em algum outro lugar. Né? Então, a bacia hidrográfica é esse volume de controle, né, onde a gente tem aqui nessa fronteira, não tem, na primeira aproximação, a gente pode dizer que não tem fluxo superficial. Subterrâneo, depois a gente conversa sobre isso, mas não tem fluxo superficial aqui entre essa região e essa outra, né? Então, aqui é uma fronteira com um volume de controle que o fluxo aqui nessa fronteira é zero. Então, a região que drena suas águas para o único ponto chamado de exutório é exatamente a bacia hidrográfica. Então, qual é a relevância de eu saber a bacia hidrográfica? Eu vou saber a área de contribuição desse exutório aqui. Então, eu estou dizendo que essa área de contribuição aqui, ela vai ter, no nosso caso aqui, 2 km². Então, tem 2 km², 2 km², vai ser a região que drena aqui água para o tal desse exutório. Deu para ver? Então, qual é o primeiro conceito que a gente tem? É o conceito ligado ao que a gente vai chamar de sistema de drenagem urbana. Tem a macrodrenagem e a microdrenagem. Um bueiro faz parte do que a gente vai chamar de microdrenagem. Tá certo? Então, a gente vai ter, para dimensionar esse bueiro, a gente tem que saber qual é a vazão de dimensionamento. Essa vazão de dimensionamento vem da hidrologia. Para calcular essa vazão de dimensionamento, meu primeiro passo é saber que área drena suas águas para esse exutório, ou seja, para essa entrada aqui. É o meu exutório, no caso da microdrenagem. Então, que área está drenando para esse exutório? Então, essa área é definida como sendo que a nossa bacia hidrográfica. A bacia hidrográfica é essa região que drena suas águas para o único ponto chamado de exutório, tá? Tá claro até aí? Então, o que é que eu vou fazer agora para poder calcular essa vazão? Vou botar aqui na próxima página. Vou fazer um balanço hídrico, certo? Vou fazer um balanço hídrico. Como é que vai ser esse balanço hídrico que eu vou fazer nessa região? Esse balanço hídrico vai ser o seguinte. Então, eu vou ter agora a minha bacia, que eu vou representar aqui como sendo... Opa! Vou ter aqui a minha bacia hidrográfica que eu estou trabalhando. Então, eu sei que nessa bacia hidrográfica está ocorrendo uma certa precipitação. Certo? E eu vou querer saber qual é a vazão que está saindo aqui nessa minha bacia hidrográfica, tá? Dessa precipitação. Certo? Então, eu sei que uma parcela da chuva que está caindo está se tornando vazão. Outra está infiltrando, está evaporando, etc. Então, o que eu vou querer fazer é essa relação do total de chuva que caiu na bacia, qual é a vazão que eu vou ter, que está saindo dessa bacia hidrográfica, né? Considerando, então, esse balanço hídrico, né? Então, essa vazão aqui, essa está sendo uma lâmina. Então, para eu saber qual é a vazão que está saindo, que está coletando essa região toda, eu tenho que saber qual é a área dessa bacia. Que eu sei, então, que o volume que foi precipitado vai ser essa lâmina precipitada vezes essa área, vai me dar o volume precipitado. Uma parcela desse volume precipitado vai se tornar volume escoado. Certo? Normalmente, uma formulação mais simples, a gente vai definir um conceito de coeficiente de escoamento, o coeficiente Runoff, que vai ser a razão entre o volume escoado dividido pelo volume precipitado. Esse coeficiente Runoff está associado ao tipo de superfície que a gente tem aqui. Se eu tenho, por exemplo, uma superfície que tem muita árvore, esse coeficiente Runoff é menor do que se eu tiver uma superfície que está com muito asfalto, tá certo? E com nível de impermeabilização maior devido à existência de casas, etc. Né? Então, se eu tiver aqui o solo arenoso, esse coeficiente Runoff ele é menor do que se eu tiver aqui um solo argiloso.
Então, dependendo do tipo de solo e do uso do solo, a gente tem diferentes tipos de coeficiente runoff, certo? Que aí vão definir esse padrão de transformação da precipitação em vazão. Então, se eu usar esse conceito aqui de coeficiente runoff, eu posso dizer o seguinte, que a vazão por unidade de tempo, então aqui eu vou botar um pontozinho aqui, certo? Vazão, volume por unidade de tempo, é a vazão. Então, a minha vazão aqui vai ser proposta, vai ser igual a esse meu coeficiente runoff vezes o volume precipitado. Mas quem é o volume precipitado? O volume precipitado vai ser o total de água que precipita. Eu vou colocar aqui a precipitação por unidade de tempo, vezes a área. Quem é a precipitação por unidade de tempo? A gente vai dizer que a precipitação por unidade de tempo é a intensidade da chuva. Então, quem é a intensidade da chuva? A intensidade da chuva é o total precipitado em um dado intervalo de tempo, dividido pela duração daquela chuva. Então, que é esse pontozinho aqui que eu coloquei, aqui é meu I. Certo? A intensidade de chuva me dá a relação entre o total de água precipitada dividido pela duração da chuva e está associando a intensidade. Então, a minha vazão, que está passando aquela seção, ela vai ser igual a um coeficiente de escoamento, que tem a ver, então, com o uso do solo e o tipo de solo, a intensidade da chuva e a área da bacia. Certo? Essa aqui, que a gente acabou de ver, foi o que a gente denomina como método racional. Certo? Esse método racional é um método inicialmente proposto no século XIX. Certo? Ele é um método extremamente simplificado e vale para bacias muito pequenininhas. Bacias até 2,5 km². Para microdrenagem, se utiliza esse método Q igual ao CIA. Certo? E é isso que nós vamos fazer agora, para poder resolver esse problema. Vamos ter que aplicar, então, essa equação. Para aplicar essa equação, a gente vai precisar saber quem é o C, que é o coeficiente de escoamento, que depende do uso do solo. A área da bacia, eu sei quem é essa área da bacia, e eu vou ter que calcular essa intensidade da chuva. Então, aqui, essa intensidade da chuva não é a intensidade da chuva qualquer. É o que a gente vai chamar de intensidade da chuva de projeto. Aqui eu vou ter que definir qual vai ser a chuva de projeto. Lembrando que há uma diferença, então, entre precipitação e chuva, né? Precipitação é um gênero, chuva é uma espécie. Nós vamos ter vários tipos de precipitação. A precipitação pode ser na forma líquida, que a gente chama de chuva. A precipitação pode ser na forma de gelo, né? Como granizo, pode ser na forma de neve, né? Então, pode ser na forma de orvalho. Todas essas são chamadas precipitações, e a chuva é a precipitação na forma líquida, que é o que acontece na nossa região e é o que vai nos interessar aqui. Então, a gente vai ter que definir qual vai ser essa chuva de projeto. Segundo, é que, como eu disse para vocês, a gente pode ter várias chuvas de projeto. Assim, a intensidade da chuva de projeto varia em função, por exemplo, do risco que eu quero. Quanto menor o risco que eu quero, quanto menor o risco, maior vai ser a intensidade dessa chuva de projeto que eu quero. Certo? Então, por quê? Porque a gente vai imaginar, a gente pode avaliar que a gente vai ter uma distribuição de probabilidade. Suponho aqui que eu tenho aqui uma distribuição de probabilidade. E eu vou mostrar aqui a função densidade de probabilidade. E aqui eu vou ter, por exemplo, a precipitação. Então, eu vou ter uma distribuição de probabilidade. A gente tem aqui uma moda. Né? Supõe aqui que a precipitação, essa aqui é a precipitação com 5 minutos. 10 minutos para 15 minutos. Para cada duração da chuva, eu vou ter aqui uma distribuição de probabilidade no dado lugar. No caso aqui, por exemplo, Fortaleza, que é onde está. Então, a gente vai ter aqui uma distribuição de probabilidade. Então, a gente vai definir aqui um conceito
E se eu utilizar aqui, por exemplo, essa intensidade de chuva aqui, essa chuva, eu vou chamar de P asterisco, para dimensionar minha estrutura, então vai existir uma certa probabilidade de eu ter precipitações maiores do que a do meu projeto. Se acontecer precipitações maiores do que P asterisco, o que é que eu vou ter? Se acontecer precipitações maiores do que P asterisco, eu vou falhar, porque se eu dimensionei a infraestrutura para P asterisco, se eu tenho valores maiores do que a P asterisco, a vazão produzida por essas precipitações vai ser maior do que a P asterisco, então eu vou ter aqui uma falha, porque a capacidade de transporte do meu bueiro vai ser menor do que a chuva que ocorreu. Então, isso aqui, essa área aqui, tá certo? Vai ser exatamente o risco de falha. Então, aqui a gente vai chamar essa probabilidade de exceder, de excedência. É a probabilidade de P, é a probabilidade de P ser maior que P asterisco. Essa probabilidade de P ser maior do que P asterisco, acabou a folhinha, deixa eu ver aqui. Eu vou chamar de probabilidade de excedência, certo? Então, quanto menor for essa probabilidade de excedência, menor o risco que eu tenho de falhar. Menor o risco que eu tenho de falhar, maior vai ser a minha precipitação de projeto, maior tem que ser o meu P asterisco. Então, aqui tem uma troca, certo? Então, entre risco, probabilidade de falhar, e a chuva que eu utilizo para calcular a minha intensidade de chuva, que é a minha chuva de projeto. Tá claro? Então, a gente vai ter que, no caso aqui, nessa chuva de projeto, uma das coisas que eu vou ter que definir é qual é o risco que eu estou disposto a correr. Certo? Tá claro até aí, pessoal? Tá, professor. Tá. Então, qual é o risco que eu estou disposto a correr? Esse conceito de risco é um conceito muito caro, a hidrologia. Certo? Então, aqui a gente vai ter, então, essa probabilidade de... Outro conceito que a gente vai utilizar é esse conceito de probabilidade de excedência. Certo? Esse é o conceito de probabilidade de excedência. Muito bem. Normalmente, a gente não define essa probabilidade, assim, a probabilidade de excedência como está. Por exemplo, qual é a probabilidade de excedência que eu vou querer para uma macrodrenagem? 0,01. Né? Assim, por microdrenagem, 0,001. Né? Então, normalmente, eu não uso dessa forma de comunicar, porque fica, às vezes, difícil a nossa comunicação, sem saber exatamente quantos zeros eu disse depois da vírgula. Então, normalmente, o que a gente utiliza para fazer essa comunicação dessa probabilidade é o recíproco dessa probabilidade. Então, eu vou definir um conceito chamado de período de retorno. Esse período de retorno é o recíproco dessa probabilidade de excedência. Certo? Então, o conceito que a gente utiliza muito é esse conceito chamado de quê? De período de retorno, como sendo recíproco da probabilidade de excedência. Então, por exemplo, eu vou dizer assim, que a microdrenagem, eu vou ter uma microdrenagem que eu vou ter períodos de retorno de 2 a 10 anos. Ou seja, a probabilidade de excedência é de 1/2 a 1/10. Certo? Ou seja, 1/10, 1/10, 0,1. Certo? Essa aqui seria a probabilidade de excedência da microdrenagem. A macrodrenagem, eu vou utilizar período de retorno aí de 25 a 100 anos. 100 anos, 1/100, 0,01. Tá? É diferente, por exemplo, se eu estiver dimensionando agora um vertedor de uma barragem. Um vertedor de uma barragem, eu vou calcular, vou dimensionar o
o risco associado a um período de retorno de 1.000 anos. Então, 1 sobre 1.000, 0,001. Né? E, às vezes, eu verifico para saber se a barragem rompe ou não rompe, dimensiono o vertedouro para 1.000 anos e verifico para 10.000 anos, ou seja, 1 sobre 0,001. 1,0001. Né? Então, essa é a probabilidade de cedência. Deu para ver? Então, a forma de comunicar o risco que está associado à probabilidade de cedência, normalmente, a gente não usa a probabilidade de cedência de forma direta, a gente usa esse conceito de período de retorno, que é o recíproco da probabilidade de cedência, e a gente, em hidrologia, costuma comunicar o risco a partir desse conceito de período de retorno. Tá certo? Então, para dimensionar, então, e definir qual vai ser a minha chuva de projeto, eu preciso definir essa probabilidade de cedência, ou seja, eu defino o período de retorno, sabendo o período de retorno, eu sei minha probabilidade de cedência, sabendo minha probabilidade de cedência e a distribuição de probabilidade que eu tenho para aquele lugar, eu calculo qual é a minha chuva de projeto. Tá claro? Lembrando que essa chuva de projeto está associada a uma certa o quê? Duração. Então, cada duração eu tenho uma curva dessa. Certo? Para cada duração eu tenho uma curva dessa. Então, se eu quiser 60 minutos, eu tenho uma duração diferente, uma distribuição diferente para 60 minutos. 30 minutos, 60, 2 horas, 3 horas, 6 horas, 12 horas, 24 horas, eu vou ter curvas de distribuição de probabilidade da precipitação diferentes para cada uma delas. Tá claro isso aí, pessoal? Pronto. Então, a minha intensidade de chuva, o que vai acontecer com ela, aqui nesse outro lugar, é que se eu fizer um gráfico, duração, para uma dada duração, a minha intensidade de chuva, ela vai diminuir com a duração. A intensidade de chuva média. A intensidade de chuva média, para uma dada duração e para um dado período de retorno. Então, se eu fixar o período de retorno, ou seja, se eu fixar essa probabilidade e mudar agora a duração, como se eu tivesse agora tendo um outro planozinho aqui, a gente vai ter que a intensidade de chuva diminui quando eu, para um dado período de retorno, vou chamar aqui de TR1. Certo? Se eu aumento o período de retorno, o TR2 maior do que TR1, se o TR2 é maior do que o TR1, para a mesma duração, a intensidade aumenta. Então, aqui, se eu fixo a duração, ó, quando eu aumento o período de retorno, eu aumento a intensidade. Ou seja, se eu fixo a duração, se eu aumento o período de retorno, eu diminuo a probabilidade de cedência, então eu ando para cá, eu aumento exatamente a intensidade da chuva. Deu para ver? Então, essas curvas aqui, a gente pode ter esse tipo de curva, que relaciona o quê? A intensidade, a duração e o período de retorno. Esse período de retorno aqui está associado à frequência em que aquela chuva pode acontecer. Por exemplo, se eu digo um período de retorno de 10 anos, posso dizer que essa chuva acontece uma vez, em média, uma vez a cada 10 anos. Se eu pego um período de retorno de 100 anos, eu vou dizer que essa chuva acontece uma vez, em média, a cada 100 anos. Então, essa ideia do período de retorno está associado à frequência com que podem acontecer essas precipitações. Então, essas curvas aqui são curvas que a gente vai chamar de I, de intensidade, D, de duração, e o período de retorno aqui eu vou colocar como associado à frequência de ocorrência daquelas secas, aquelas precipitações. Quanto maior o período de retorno, menos frequente é a ocorrência daquela precipitação, tá? Então, voltando aqui para o nosso caso aqui, essa nossa chuva de projeto agora, eu posso definir essa chuva de projeto a partir de 2 critérios. Um critério que eu vou utilizar é o risco, que está associado à frequência de ocorrência dessas precipitações, ou seja, ao período de retorno. E um segundo critério, tá certo? Que é um critério associado à duração dessa precipitação. Tá? Tá claro até aí, né? Deixa eu ver aqui. Sim. Então, essa duração aqui,
essa duração aqui, a duração da chuva de projeto, então, é um ponto importante. Qual é a duração da chuva de projeto? Qual é a duração da chuva de projeto? Então, eu vou dizer para vocês que a duração da chuva de projeto, depois a gente pode discutir isso de forma mais detalhada, é igual ao tempo de concentração da bacia. Então, a duração da chuva de projeto é igual ao tempo de concentração. Mas o que é o tempo de concentração? O tempo de concentração, eu vou voltar aqui, vou criar mais uma abazinha. Então, se eu tiver uma bacia hidrográfica aqui, e eu tiver meu curso d'água aqui, e aqui é meu exutório, então o tempo de concentração vai ser o tempo em que o ponto mais distante da bacia leva para contribuir para o exutório. Ou seja, se caiu uma precipitação, uma gota de água que cai bem aqui, quanto tempo ela leva para sair desse ponto e chegar a esse exutório? Esse tempo é denominado de tempo de concentração. É o tempo, então, de viagem de uma gota de água que cai do ponto mais distante da bacia, o tempo de viagem dela, até chegar ao exutório. Então, esse é o tempo de concentração. Qual é o interessante desse tempo de concentração? Se esse é o ponto mais distante da bacia, quando essa gotícula de água que caiu no ponto mais distante, que se tornou escoamento, chegar ao exutório, toda a bacia está contribuindo. Por quê? Porque todos os outros tempos de viagem são menores do que esse do tempo de concentração. Então, o menor tempo em que toda a bacia contribui para o exutório, igual ao tempo de concentração. Certo? Então, se eu voltar àquela nossa curva, o que é que eu vou ter? Ó? Vou ter aqui intensidade, e eu vou ter aqui a duração, que é o tempo. Certo? E eu falei, a gente já viu que essa curva ela vai caindo aqui um dado período de retorno. Então, se eu tiver aqui, esse tempo aqui foi igual ao meu tempo de concentração. Esse tempo aqui é igual ao meu tempo de concentração. Então, o que é que acontece? Se o tempo for menor do que o tempo de concentração, nem toda a bacia está contribuindo para o exutório. Ou seja, a intensidade da chuva pode ser até maior, mas uma parcela da bacia não está contribuindo com água aqui para o exutório. Se o tempo for maior do que o tempo de concentração, toda a bacia está contribuindo para o exutório. Mas, no entanto, a intensidade média de chuva na bacia, para um dado período de retorno, é menor. Então, a maior intensidade de chuva em que toda a bacia contribui para o exutório é igual ao tempo de concentração. Certo? Essa é a hipótese. É por isso que a gente vai utilizar o tempo de concentração como sendo a duração da chuva de projeto. Então, com isso aqui, a gente tem condição de definir, a partir dessa informação do tempo de concentração e do risco que eu pretendo correr, eu tenho condição de definir a chuva de projeto. Como é que eu defino o risco? A partir de quem? Do conceito de período de retorno. Eu defino o período de retorno que eu vou assumir para aquele projeto. Como é que eu posso definir esse período de retorno? Podia definir esse período de retorno a partir de uma análise econômico-financeira. É assim que a gente faz? Não. Por que não é assim que a gente faz? Porque muitas vezes essa avaliação financeira, o custo desse estudo seria altíssimo. Eu teria que saber o custo de todos os danos que porventura existam agora na bacia, ou que porventura possam existir no futuro, porque a gente está fazendo o dimensionamento de uma obra com a vida útil 20, 30 anos, etc. Então, a gente precisaria também fazer essa estimativa futura. Então, essa análise seria cara e incerta. Então, em função disso, o que se faz é definir padrões de riscos toleráveis, né? Padrões de riscos que são aceitáveis. Então, hoje tem tabelas que definem esse risco. Então, uma tabela que diz assim, se é uma região mais de parque, tá certo? O período de retorno, parques e
pouco povoado, o período de retorno da drenagem, né, com casas esparsas, período de retorno para microdrenagem pode ser de 2 anos. Se é uma região comercial, densamente ocupada, o período de retorno para microdrenagem tem que ser 10 anos. Então, você vai dimensionar, como eu já falei, o vertedouro de uma barragem, período de retorno de 1.000 anos, e verificar para 10.000 anos. Então, essas tabelas terminam definindo convenções de riscos toleráveis, né? E aí a prática da engenharia vai usar essas referências de risco para poder dimensionar essas estruturas. Tá claro? Então, a gente vai aplicar isso agora, né? Essas curvas de intensidade, antes de irmos para o Excel para vermos a aplicação e resolvermos o problema numericamente, cabe sinalizar mais um conceito, né? É que essas curvas IDF aqui, intensidade, duração e frequência, elas vão variar de lugar para lugar, né? A IDF de Fortaleza é diferente da IDF de São Paulo, que é diferente da IDF de Porto Alegre, que é diferente da IDF de Barcelona, certo? Então, cada lugar, em função do regime de precipitações que ocorre, em função das características climáticas que condicionam o regime de precipitação daquele lugar, vão ter curvas de intensidade, duração e frequência diferentes. E para construir essas curvas de intensidade, duração e frequência, a gente vai precisar de ter informação de um instrumento chamado de pluviógrafo. Tá certo? O pluviógrafo nos permite calcular essas curvas de intensidade, duração e frequência. E quando não tem pluviógrafo? Quando não tem pluviógrafo, a gente vai utilizar uma técnica de regionalização, mas isso são cenas do próximo capítulo, tá certo? O que importa para a gente é termos essas curvas de IDF para resolvermos esse problema, tá bom? Então, eu espero que tenha claro para vocês. Se não tiver, me digam. Então, vamos agora para a parte numérica. Então, a gente já sabe que é um dimensionamento do bueiro. A cidade de Fortaleza, a gente viu que é importante para a gente poder saber que IDF é aquela. A área de drenagem, porque a gente vai saber qual é a parcela qual é o tamanho da bacia hidrográfica que vai drenar suas águas aqui para o exutório. E o tempo de concentração, porque a gente viu que é a duração da chuva de projeto, né, e o tempo de concentração caracteriza-se por ser aquela duração, aquele tempo em que o ponto mais distante da bacia é o tempo necessário para que uma gota de água que cai no ponto mais distante da bacia chegue ao exutório. De forma assim abstrata seria isso, tá bom? E ele é importante porque define a duração da chuva de projeto. Então, sabendo agora esses conceitos, a gente vai partir para o item A, que diz o seguinte: calcule a intensidade da chuva. Por que calcula a intensidade da chuva? Porque a intensidade da chuva é o primeiro parâmetro, já sei a área que drena. Então, eu tenho que saber a intensidade da chuva para poder calcular a vazão. Então, calcule a intensidade da chuva para um período de retorno de 10 anos. Tá? Que eu já estou especificando qual é o risco que eu desejo correr, o risco que eu aceito correr. Não que eu desejo, mas que eu aceito. Porque ninguém nunca quer risco. O risco que a gente desejaria sempre vai ser o menor possível, né, mas eu aceito correr até um risco tanto. Né? Então, nesse caso aqui, o risco é o período de retorno de 10 anos, você está associado a uma probabilidade de cedência de quanto? 0,1, 1 sobre 10. Tá? Então, vamos agora montar esse problema numericamente aqui. Então, para o Excel, tudo isso você já tem no Google Classroom. Tá? Então, a gente tem aqui, dizendo tudo novamente de forma mais precisa, a gente tem aqui como essa curva de intensidade, duração e frequência representa aqui como é que esse compartimento atmosférico se relaciona com esse compartimento superficial. Então, aqui está a nossa bacia, e a gente vai ter, então, essa solicitação aqui, essa quantidade de precipitação que chega nessa bacia hidrográfica. Essa precipitação depende, como eu falei, do local, que depende dessas características desse reservatório atmosférico. Tá? No nosso caso, normalmente em drenagem,
em microdrenagem, a gente vai desprezar o efeito da evaporação, porque durante a chuva a atmosfera está totalmente saturada. Então, totalmente saturada, o déficit de água na atmosférica é zero. Então, não evapora, certo? Então, a evaporação vai acontecer quando eu estiver fazendo um balanço hídrico para durações mais elevadas, ela vai se tornar extremamente importante, mas o que vai ser importante aqui vai ser a precipitação, processo de filtração, o armazenamento de água no solo, etc. E a gente traduziu essas coisas todas, como o armazenamento de água no solo, a infiltração, estão dentro daquele coeficiente de Runoff, né? O coeficiente de Runoff diz a proporção de quantos por cento do volume precipitado se torna escoado. E o que não se tornou escoamento, se tornou, então, infiltração, armazenamento de água no solo, a gente pode considerar como se fossem perdas para o escoamento superficial. Tá? Então, vamos aqui de novo. Então, a gente vai ter a equação IDF, que é a equação intensidade, duração e frequência. A gente aqui definiu que o período de retorno é um período de retorno de 10 anos, que a duração da chuva de projeto é de 60 minutos, tendo em vista que o tempo de concentração é de 1 hora. Então, aquelas curvas que eu falei de IDF podem ser traduzidas na equação. Certo? Qual é a equação que ela traduz para Fortaleza? É essa aqui. 518 TR elevado a 0,148 dividido pelo tempo, que é a duração da chuva, mais 6 elevado a 0,62. O tempo vai ser dado em minutos, né, nessa equação, e a intensidade vai sair em milímetro por hora. Então, aqui no caso, é só eu fazer essa substituição. Né? No caso aqui, período de retorno de 10 anos, né, que foi dado do projeto. Só para vocês terem uma ideia, aquilo que eu falei, o período de retorno, por exemplo, da microdrenagem, pode ser pouco povoado, 2 anos, probabilidade de cedência 0,5, né? A probabilidade de cedência é 1 sobre o período de retorno. Microdrenagem, área comercial, 10 anos, probabilidade de cedência 0,1. Macrodrenagem, a gente usa normalmente 25 a 100 anos de período de retorno, com essas probabilidades de cedência. O dimensionamento e a verificação do vertedouro, como eu já disse, é dado por isso aqui. Tá? E aqui, essa equação IDF aqui, se eu quiser mudando aqui a duração, para mostrar aquilo que eu falei para vocês, que ela tem esse decaimento aqui. Né? Essa redução da intensidade com relação ao tempo. Né? Tem, assim, só para mostrar como é que aquela curva tem aquele comportamento que eu havia comentado. Então, se a gente substituir, então, esses valores de 10 e 60 minutos aqui dentro dessa equação, eu vou ter que a intensidade da chuva de projeto é de 55,27 milímetros por hora. Então, é só uma substituição direta desses dois valores na equação. E aí eu posso aplicar, então, agora o método racional. O que é que diz o método racional? É aquele que a gente viu, Q é igual a C e A. Certo? Só que tem uma questão agora aqui que apareceu esse coeficiente, 0,278. De onde é que vem isso e por que é que vem isso aí agora? O Q igual a C e A é uma equação homogênea. Lembra de equação homogênea? A equação homogênea, ela vai ser a equação em que a dimensão aqui do lado direito é igual a essa dimensão do lado esquerdo. Então, o Q ela tem a dimensão de L3TA-1, certo? Que é volume por unidade de tempo, L3TA-1. O A tem a dimensão de L2, o I tem a dimensão de LTA-1, e o C é um adimensional, certo? É volume por volume. Então, aqui se eu tenho LTA-1 vezes L2, dá L3TA-1. Então, o Q igual a C e A é uma equação homogênea, e a equação homogênea, se eu colocar unidades consistentes nela, que eu colocar de unidade vai ter, saiu a mesma unidade aqui. Só que, normalmente, esse 0,278 está representando as unidades, está já fazendo uma transformação de unidades. Porque se eu entrasse aqui em quilômetro quadrado, aqui em milímetro por hora, eu ia ter aqui milímetro por quilômetro quadrado dividido por hora, por exemplo. Não é uma unidade que eu costume utilizar para medir vazão. A unidade de vazão que normalmente a gente utiliza é metro cúbico por segundo, ou litros por segundo. Então, para transformar em metro cúbico por segundo,
eu saindo de quilômetro quadrado e saindo de milímetro, tá certo? O milímetro por hora e quilômetro quadrado, para transformar em metro cúbico por segundo, eu faço essa multiplicação aqui por 0,278. Então, 0,278 não é nada mais, nada menos do que um fator de conversão de unidades. Né? Então, aqui eu vou definir um coeficiente de escoamento. O coeficiente de escoamento varia então, em função daquele uso do solo, tipo de solo, tem tabelas que dizem esse valor do coeficiente de escoamento. Então, eu adotei aqui 0,5, a intensidade de chuva a gente já viu como é que a gente calcula, a área também, no problema, mas é aquela região que drena suas águas com um único ponto. Então, aplicando a equação do método racional, eu vou encontrar uma vazão do dimensionamento do bueiro de 15,37 metros cúbicos por segundo. Com isso, eu encerro a resolução da questão, do ponto de vista hidrológico. Eu já tenho uma vazão de projeto hidrológico. Para concluir e definir qual vai ser o diâmetro e a declividade do bueiro, né? A gente utiliza aí o dimensionamento, passa por dimensionamento hidráulico, onde a gente pode aplicar a equação de Mani, né? Que é aquela que a gente já viu, Q igual a 1 sobre N, área hidráulica elevada a 2/3, S0 elevado ao meio. Eu pré-defino qual vai ser a declividade, calculo o diâmetro, e depois eu posso fazer algum tipo de ajuste, né? Calcular a rede toda, e depois ver quanto deu de escavação, né? Quanto deu de assentamento, de tubos, etc., e reconfigurar a rede para poder tentar fazer uma otimização desses custos, ou posso até utilizar ou desenvolver um software de otimização para fazer esse dimensionamento hidráulico mais barato possível, observando aí essas restrições que o modelo vai ter que dar, que são as restrições da hidrologia. Tá bom? Tá claro? Tem alguma questão? Vou parar a gravação, então.